Agora, o incenso, do que fala o incenso? Vamos falar um pouquinho do incenso, irmão? Por que o incenso, não é? E nós vimos que diz assim que é a oração dos santos. Mas será que é só a oração dos santos? Engloba muita coisa, se você quiser anotar, porque quando os magos vieram a adorar ao menino Jesus, um dos itens que eles trouxeram para ele foi o incenso. Vocês lembram lá na Bíblia? Eles trouxeram mirra, ouro e incenso. Um deles foi o incenso. E o profeta fala um pouquinho aqui na mensagem, a grande luz brilhante. Ele fala aqui para nós, e eles ofereceram incenso. É um perfume muito caro. E eles arrumaram o melhor que eles conseguiram. O que significava o incenso? Ele era o sabor aromático para Deus, pois ele foi aquele que saiu curando os doentes e fazendo bem, não é? Então, o incenso, porque ele era esta fragrância aromática, a sua vida agradou Deus tanto, que Deus assoprou na sua santidade e beleza, pois nele estava a sua própria santidade, refletida nele. Se nós pudéssemos ser esta fragrância aromática, esse cheiro aromático, se a santidade de Deus pudesse ser refletida em nós, a tal ponto que nós saíssemos fazendo bem, como Jesus de Nazaré, a tal ponto que fosse esse cheiro aromático para o Senhor. Mas ele vai dar a pista. Mas nós discutimos, nós brigamos, nós criamos confusão, nós duvidamos. Essa é a razão que se torna um fedor nas narinas de Deus. Nossas vidas, que saíam e entravam de lugares onde nós não deveríamos ir, nós falamos coisas que não deveríamos dizer, nós fazemos coisas que não devemos fazer, nós brigamos e tomamos lado com o mundo e negamos a Cristo em grandes momentos cruciais. Esta é a razão que não podemos ser esta fragrância aromática. Mas ele ele era. E esses magos lhe deram um incenso. Então é a vida, é a própria vida. Agora, veja, irmãos, a própria vida realmente desses crentes não está escondida da memória de Deus. A vida desses homens, a vida desses crentes que viveram nas 7 eras da igreja. E se tem uma coisa que me anima é ler sobre a vida dos crentes das eras passadas. Se tem uma coisa que me ajuda nessa caminhada é olhar o que eles fizeram lá atrás. Isso te dá uma coragem, você fala, meu Deus, que eu deveria ser muito melhor do que eu sou. Porque nós vemos o nível que esses homens eram, não é? O nível que esses homens eram. O profeta fala sobre Martim. Se tivermos tempo, nós vamos ler um pouquinho sobre Martim, mas vamos lá, na nossa pequena lição. Vocês já vão entender por que nós estamos fazendo esses pequenos comentários aqui, até nós entrarmos no nosso assunto. Bom, vocês entenderam a cena ali de Apocalipse 8. Então, foi-lhe dado incenso, vamos ler de novo aqui, foi-lhe dado incenso, eu sei que eu estou repetindo, mas vai ser importante. Diz assim, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. A ele foi dado incenso. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Muito bem. Neste livro aqui, o profeta diz o seguinte, que os verdadeiros mensageiros de Deus em todas as eras, a primeira coisa que eles faziam, quando eles recebiam a luz de Deus, eles corriam, achavam homens, treinavam esses homens e passavam a luz para eles, e eles saíam propagando a luz do Evangelho por onde eles passavam. Não é isso? Vocês lembram de ter lido isso? O profeta disse que ele passava esta luz. Então, veja, agora nós vamos falar de uma cena muito maravilhosa, muito bonita. Nós aqui nesta era, nós tivemos um homem, um mensageiro que Deus enviou, não é? E ele trouxe o verdadeiro incenso. O que é um incenso? É a vida de Cristo. É a vida de Cristo, amém? Olha que bonito. O incenso é a vida de Cristo. Não é bonito? E nós vamos ver, irmão, pode falar o que você quiser. Este homem manifestou a vida de Cristo. Não é verdade? Ele não retalhava, ele não falava mal de ninguém. Ele era exatamente como Cristo. Por quê? Porque Cristo estava manifestado na sua vida. Aí você diz, é verdade,
É verdade. Mas sabe o que ele fez, irmão? Aqui diz que ele colocou com as orações dos santos, mas é metade do quadro aqui. Porque lá em Apocalipse 5, você vai ver que é a mesma cena. Este incenso que está aqui, ele passa para os ministros. E falou, olha, vocês agora começam a oferecer. Vocês ofereçam isto. Olha que bonito. É representado pelo seguinte quadro. Todos aqueles ministros que tinham as turmas, eu podia entrar no livro aqui no Velho Testamento, me falha a memória que Levítico, fala das 24 turmas, olha que bonito, 24, te lembra alguma coisa? Tinha 24 turmas de levitas, que ficavam em rotação dentro do ministério, e era a turma, você viu que ali diz que, por sorte, quer dizer, era o dia dele oferecer o incenso. No outro dia era outro sacerdote. No outro dia era outro sacerdote. E no outro dia outro sacerdote. Tinha muitos sacerdotes, os levitas, não é? E no mundo hoje tem muitos sacerdotes. Tem várias turmas de sacerdotes, não é? O mundo é dividido em 4 cantos. Tem o leste, o oeste, o norte e o sul. E tem ministro nos 4 cantos. E esses ministros estão dia e noite oferecendo incenso. Vocês sabiam disso? Tem ministros pregando a palavra nos púlpitos dia e noite. Quando é noite aqui, é dia lá do outro lado. Quando é dia lá, é noite aqui. Então, você vê que a Bíblia diz de manhã e de noite. Era contínuo. Esses ministros operando e oferecendo incenso. E a fumaça subia. E o povo vivendo a vida lá, né? O povo vivendo a vida lá, oferecendo o seu sacrifício, a sua vida, mas o ministro estava ali balançando o seu incensário, e não é literal agora, irmão, igual nós vemos os sacerdotes ortodoxos com o incensário literal e a fumaça. A fumaça, irmão, é a vida de Cristo sendo pregada, sendo projetada sobre o povo para que eles possam receber aquela unção, para que Deus possa sentir o cheiro da vida do povo, através do sacrifício oferecido. Vocês estão entendendo? Agora, olha que bonito. Nós estamos vendo aqui esta cena maravilhosa. Então, voltando ao nosso pensamento. Então, todos os dias do ano tinha lá o ministro. Oferecia de manhã e à tarde. Só que aí tinha um sacerdote no dia da expiação, no dia 10 do mês 7, uma vez por ano, e ele era o sumo sacerdote, amém? Porque tem o sacerdote normal e depois tem o sumo sacerdote. Então, nós temos os sacerdotes normais e depois nós temos o profeta. Aí você fala, não, mas o profeta, meu Deus, agora você está... Não é Cristo que estava tanto no sumo sacerdote, quanto Cristo que estava representado no sacerdote. É tudo Cristo. É o Espírito de Deus em seu povo, em todas as classes que Deus tem dentro de sua igreja. Então, nós temos aqui, dizendo aqui, vamos ver se você entende o ponto que eu quero chegar. Esse anjo foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus. Quando você vai abra sua Bíblia em Apocalipse 5, e a nossa Bíblia em Apocalipse 5, como você já tem visto aqui nos nossos estudos, está um pouquinho diferente, mas diz assim, lá no verso 7 ou 8, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Então nós temos os grupos aqui, nós temos todas essas turmas. Veja, assim que o mensageiro chega, o que o mensageiro faz? O incenso que ele recebeu da presença de Deus, a revelação de Cristo que ele recebe, ele passa para os ministros. Amém? E os ministros ministrando, faz com que a oração dos santos chegue até a presença de Deus. Veja, tudo se trata da aproximação a Deus. Como se aproximar de Deus? Então, quando nós vemos aqui em Apocalipse 8, fala um pedaço da cena, mas aqui em Apocalipse 5, fala o resto da cena. Nós temos um anjo ministro principal, mas nós temos os outros anjos, os sacerdotes, fazendo a mesma obra. E eles começam a oferecer o incenso. Do que se trata o incenso, então? A vida de Cristo, o ministério, ministrando. O que um pastor verdadeiro faz, irmão? Um ministro verdadeiro faz? Ele ministra a Cristo. Não é só palavras, é vida.
E a vida de Cristo, irmão, não é só incenso. Tem mais coisas que acompanham, que nós podemos citar, e tem uma parte ruim, que é a mirra. A mirra representa a morte. A mirra representa perseguição. A mirra representa má compreensão. São três coisas que andam juntas ali. E nós estamos pegando o incenso aqui, daí tem a parte melhor, que é o ouro, né? É o ouro, que representa a deidade. Olha, e a parte boa, todo mundo quer. E o ministro verdadeiro ele tem que ter essas três partes. Como que o ministério verdadeiro é identificado? Ele tem que ser um ministério perseguido. O verdadeiro ministério, ele é perseguido, ele é mal compreendido, não é? Porque ele está representando a vida de Cristo. Cristo foi mal compreendido, Cristo foi perseguido, amém? Mas tem um incenso também, que olha, irmão, não adianta, o Filho de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus, onde ele passa, irmão, ele deixa um cheiro gostoso. As pessoas têm que dar testemunho e falar, olha, esse homem é bom, esse homem sempre fez o bem, pode falar o que quiser, a vida dele dá testemunho dele, de que ele é uma pessoa enviada de Deus, ele é um embaixador de Deus na terra. Intercessor, olha que bonito, irmão. O verdadeiro servo de Deus, ele é um intercessor. Você sabia que ele é? Ele intercede, ele pleiteia por Deus, ele tenta salvar as pessoas, ele tenta trazer Deus, as pessoas, ao conhecimento de Deus, não é? É uma classe maravilhosa, não é uma classe bonita? E aí nós vemos aqui, agora, num outro tom, uma outra nota aqui falando desses anciãos, é um pouco irônico que esta classe seja representada pelos anciãos, porque 12 deles foram uma maravilha, né, que são os 12 apóstolos, mas 12 deles, irmão, foram os camaradas que andaram meio que pisando no tomate, não é? Deixa eu usar essa expressão aqui. Os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, que representam esta classe, e é um pouco irônico, e vai te ajudar. Irmão, um deles era Judá, não é? Judá, lembra o que Judá fez, irmão? O papelão que ele fez lá com Tamar, não é? Mas ele é um dos patriarcas. Lembra o papelão que ele fez lá, a esposa do filho dele lá? Outro deles foi Rúben. Rúben foi aquele que fez outro papelão. Dormiu com a esposa do pai lá, vocês lembram da história? Outro que fez uma bobagem foi Simeão e Levi. O filho do rei de Siquém lá, como que é? Se amigou lá com a filha de Jacó, Diná, e daí eles, não, se você casar está tudo certo, você acertou e tal, só que tem uma condição, vocês têm que circuncidar, para ser do costume nosso e tal. Aí eles circuncidaram, toda a cidade, todos os homens da cidade circuncidaram, uma dor, porque naquele dia não tinha anestesia, né? Então era tudo feito na base do facão. E aí fizeram as cirurgias, não é? E no terceiro dia, porque sempre assim, o terceiro dia é o pior dia, quando dói mais, que a coisa está começando a curar e tal. Aí, irmão, eles tinham prometido que não ia mexer. Aí ninguém conseguia lutar. Quem consegue lutar depois de uma cirurgia daquela? Quem consegue levantar da cama? Ninguém consegue. Eles entraram lá dentro, Simeão e Levi, e mataram todo mundo. Mas esses dois são patriarcas. Não é? E podemos passar aqui o resto do dia citando aqui. Mas é meio irônico, não é? Contudo, eles representam essa classe. Então tem que tomar cuidado, irmão. O homem comete erros. Não quer dizer que Deus não escolheu ele. O homem comete erros, mas não quer dizer que Deus não escolheu ele, não é? Não é maravilhoso? Vamos mais um pouquinho só aqui, vai ser curto.